Às vésperas do segundo turno da eleição municipal, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, concedeu uma entrevista especial à analista da CNN, Basília Rodrigues, para falar sobre a disputa. Ela comentou sobre assuntos como abstenção, importância do voto, violência política e muito mais. A gente vai acompanhar agora. Ministra do Supremo Tribunal Federal desde 2006, pela segunda vez presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É ela quem comanda o processo eleitoral brasileiro deste ano. Eu estou aqui com a ministra Carmen Lúcia. Muito obrigada por ter recebido a gente no seu gabinete, ter aceitado esse pedido, esse convite de entrevista, ministra. Honra minha, Basília, sempre estar com você, com a grande jornalista que é, e na CNN. Segundo turno chegou. E agora, quais são as expectativas? As expectativas são de que no próximo domingo, os mais de 33 milhões de eleitores que vão às urnas pela segunda vez para escolher o seu prefeito e o vice-prefeito compareçam em paz, de forma tranquila e alegre. O momento de escolha, que é a escolha da escolha, porque eles é que escolheram, os eleitores e as eleitoras, que não iriam decidir no primeiro turno, na primeira hora, e tem então essa segunda oportunidade, este segundo momento para escolherem seus prefeitos e vice-prefeitos. O que a gente trabalha e espera é que alegremente eles possam ir às urnas, que vão às suas cabines de votação, onde estão as sessões, e ali sozinhos eles escolham quem eles querem. Hoje, na semana que precede a eleição, a este segundo turno, nessas 51 cidades, municípios de 20 estados brasileiros, ninguém está eleito, ninguém deixou de ser eleito, porque é o eleitor que fala isso, é a eleitora que decide. Só depois de abrir as urnas nós vamos saber quem serão os eleitos ou as eleitas nessas 51 cidades brasileiras. A senhora acha que o eleitor está desmotivado, não está saindo de casa para votar porque acha que o jogo já ganhou, né? Já tem os eleitos, ou é mesmo um reflexo de ceticismo, desapontamento com a política brasileira? Ou um pouco de tudo? Eu acho que, basicamente, o que você está pondo é a questão da abstenção. Por que alguns não saem, por que alguns não vão, por que alguns não comparecem? Eu acho que o índice de abstenção em cada eleição precisa de ser considerado num quadro em que vários fatores atuam. Quanto mais ciente o eleitor e a eleitora fica de que o seu comparecimento é definidor da política para os próximos 4 anos, neste caso para o seu município, e isso é transformador, mais ele é instado, mais ele vai com entusiasmo para essa eleição. Este é um fator que, às vezes, não tendo, por exemplo, no segundo turno, ido alguém que ele prioritariamente, preferencialmente, ele escolheria, pode ser um fator de desânimo, mas é um fator também de ânimo, aquele que achou que, se eu não for, agora vai ser definido por outra pessoa. Alguns outros fatores incluem, por exemplo, a preocupação com as condições de tempo. A pessoa, se não estiver animada e tiver uma condição climática desfavorável, claro que isso, de alguma forma, esmurece ou pode esmurecer. Civismo não é isso, não se faz civismo de resultado, a gente faz civismo de compromisso. E por isso mesmo é que a gente, o tempo todo, convida o eleitor, lembra o eleitor da importância, porque o voto dele é o definidor. É o definidor da política nos próximos 4 anos, é o definidor de qual a cidade ele vai ter, de quem ele colocou lá, ele pode cobrar permanentemente. Então, ele deve fiscalizar, indo ou não aquele que ele prioritariamente escolheria. A política se faz com participação. A política democrática se faz com participação. Então, eu acho que é uma série de fatores. Quando a gente tiver que estudar abstenção, qual é o fator determinante, qual a conjugação de fatores que podem levar a uma maior ou menor participação, eu acho que a importância da política na vida das pessoas precisa de ser demonstrada de maneira cada vez mais clara. E não apenas para quem participa ou já participava. Mas o meu pai votou até os 97 anos de idade.
Na minha casa nunca se perguntou se era facultativo ou não, depois dos 70 ele ter votado. Acho que nunca passou pela cabeça da minha mãe ou dele que ele não iria votar. Afinal, a cidade é deles, o Brasil é o que nós fazemos que seja, e eu acho que é importante que a gente passe isso para todo mundo. No primeiro turno das eleições, o Brasil atingiu cerca de 22% de abstenção. 21,73, eu acho. Perfeito. Isso foi um valor recorde em relação a outras eleições municipais, eleições presidenciais. E agora a senhora faz uma consideração sobre esse eleitorado, esse perfil do eleitor que não é obrigado, de fato, né? Tem um voto facultativo, não precisa ir votar. A gente fala muito dos jovens. Tem também aquelas pessoas de mais idade que podem querer ficar em casa e não ir votar. A senhora acha que não é uma questão de escolha? Eu acho que é sempre tudo na vida uma questão de escolha, em primeiro lugar. Segundo, este não foi o número recorde, o índice recorde. Em 2020, claro que o meu parâmetro é muito mais 2016, nas eleições municipais, do que 2020, porque estávamos com a pandemia, que o índice superou os 25%. Em 2016, que é o mais recente em relação à eleição municipal, estou dizendo como parâmetro, para nós, da Justiça Eleitoral, foi quase 18%. Portanto, com mais de 21%, seria 3 e tanto por cento a mais. No mundo que mudou, numa conjuntura sociopolítica e econômica que também mudaram, mudaram as condições, mudaram, portanto, as formas de ver como essa participação se dá. Nós temos que analisar também, e ainda não temos esses dados, porque a eleição ainda não terminou, mas nós vamos fazer uma avaliação exatamente de em quais lugares houve uma abstenção maior, porque não é porque no Brasil inteiro, nos 5.569 municípios, que nós tivemos abstenção, que na média brasileira chega a 21%, que eu posso dizer que, por exemplo, numa cidade pequena do interior de Minas, o índice teria sido esse. Haverá de ter municípios cujo índice foi maior e outros que foi menor. Isto se dá por região, isto se dá porque houve alguma coisa. Por exemplo, nós tivemos a tragédia do Rio Grande do Sul esse ano, penalizando enormemente a cidadania rio-grandense. Isso impactou, isto elevou o índice de abstenção, porque houve pessoas que tiveram que sair de casa e não voltaram, ou não alteraram a sua zona eleitoral porque não quiseram e depois não foram. Quais as condições? Nós tivemos estiagem no norte do Brasil. Qual foi o índice de abstenção? Então, eu acho que passar a régua, como se poderia dizer mais popularmente, como se fosse um índice igual no Brasil inteiro, numa eleição que é plural, são 5.500 e tantos, quase 5.600 eleições. Não é como a eleição geral, em que você tem tantos candidatos a presidente da República, tantos a governadores, que é um número muito menor. Para você ter uma ideia, o número de candidatos total das eleições de 2022 foi 26 mil e alguma coisa. Agora são 465 mil candidatos. Então, as circunstâncias são completamente diferentes do que é no meu amado norte de Minas, no sul do Brasil e, digamos, no interior do Pará. É preciso que a gente faça uma análise agora muito meticulosa, profunda, com estatística, com verificação de todos os dados, para saber qual foi o índice e o que levou em cada região, em cada localidade, a essa circunstância. Há locais que há um número muito maior, por exemplo, de jovens que podem ter se deslocado e não quiseram voltar só para votar. E tudo isso passa, como dizia antes, pela ciência que cada um tem que ter do papel do voto no desempenho da sua liberdade na vida. Nós precisamos pensar na educação democrática para todas as pessoas, ali incluindo o que é o voto, o que é a participação política, independente de o resultado ser aquele que você gostaria num primeiro momento, mas em que você contribuiu para que o resultado não fosse aquele que você queria, participando ou não. Só para responder sobre especificamente o ponto que você coloca. Nós somos hoje, nós os velhos, as velhas, ou seja, aqueles com mais de 70 anos,
15 milhões e 800 e tantos mil pessoas. É um número muito considerável, 10% do eleitorado brasileiro. E esse voto é facultativo. Os jovens, e para os jovens, cujo voto é facultativo de 16 até 18 anos, nós temos campanhas obrigatórias legalmente. E fizemos as campanhas. A Justiça Eleitoral é o único ramo do judiciário que tem que ir onde o cidadão está. E fomos. E a participação do eleitorado jovem facultativo foi de mais de 93%. Nós, os mais velhos, as mais velhas, tivemos uma participação de menos de 50%, 48 ponto alguma coisa por cento. Eu estou falando do primeiro turno sempre, a eleição ainda não terminou. Mas claro que agora, com 33 milhões de pessoas, eu ainda não tenho esses dados. Isso significa que há uma série de dados que nós vamos ter que considerar. Nós melhoramos enormemente, por exemplo, a acessibilidade, que é um dos problemas dos idosos. Se a rua pode te causar algum tipo de transtorno e você tem alguma dificuldade de locomoção, o que é mais comum na pessoa mais idosa, é óbvio que isto desanima no dia que estiver chovendo, vai que eu saio. Mas esta rua vai considerar, sem ter as suas condições e acessibilidade ampla para você não apenas sobreviver depois dos 70, que não é isso que a nossa geração quer, nós queremos viver bem e participando. Portanto, nós precisamos de conversar sobre isso e convidar todos nós a sabermos quais são as circunstâncias, as condições que são exigíveis para que a gente possa sair de casa tranquilamente. Nós temos eleitores e eleitoras, Basília, com mais de 110 anos. No Amazonas, a eleitora que é apontada no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas mais idosa, com a idade mais avançada, tem 114 anos. E mesmo assim ela vai votar? Imagino que tenha ido, depois nós vamos verificar. O considerado mais idoso, nos dados que se tem do TRE do Amazonas, eu não estou falando do Brasil, estou falando do Amazonas, tem 109 anos e fez biometria 2 anos atrás. Então, se há pessoas dessas que são exemplos, que são modelos, é preciso que a gente saiba o que a gente pode fazer mais, porque 15 milhões de pessoas decidem uma eleição presidencial, estadual, no caso dos estados, e é de uma importância enorme. Eu tenho atualmente dito que a vida vai se reinventando. Antigamente, havia a criança e o adulto. O adulto, quando chegava na minha idade, há uns 100 anos atrás, estava na hora já de ir para a sua viagem sem volta. Depois veio a juventude, década de 50 e 60, criaram a juventude, os jovens disseram, não, nós somos jovens e participamos e queremos participar, e tivemos uma grande revolução. Então passou a ter criança, jovem e adulto. A nossa geração está inventando a velhice, não senhor. Criança, jovem, adulto, nós, os velhos que estamos vivos, participantes, reclamamos da aposentadoria, reclamamos da calçada e queremos participar para que nós tenhamos ótimas condições de vida com ampla participação. Afinal, somos nós que podemos dar o exemplo do que é a falta de democracia, porque vivemos sem ela. Qual a importância disso na vida da gente? O que é viver num regime no qual você não tem liberdade? Sim. O jovem hoje acha que a democracia é um dado, é um fato consumado. Não é. Democracia é um fazer todo dia. Acho que o pior são aqueles que acham que ela nem existe, né, ministra? Eu acho que não. Eu acho que o que faz muito nós, todos seres humanos, é o que nos falta. Isso nos faz muito. Aquilo que você não teve, que podia ter tido, aquilo que você buscou ter e achou que era necessário. Por isso é que eu repito, democracia é um fazer todo dia, como a vida. Quem gosta dela não desiste. Ministra, do ponto de vista prático, a senhora está dizendo que o voto é uma convicção, é um exercício. É um gesto que você faz para você e para o outro. É um gesto de viver com o outro. Numa democracia, ou seja, com liberdade. Porque naquela cabine é você com você mesmo.
É uma questão de convicção, você com você mesmo, né? Em quem você quer votar, o que você quer para o Brasil, para a sua cidade, para o seu estado. Para você mesmo, para a sua vida. Para você mesmo, perfeitamente. E não se sentir contaminado, digamos assim, por estes números sobre abstenção. Porque existe um dado geral, mas existe a realidade de cada local. Quem não votou vai provavelmente expressar algum motivo. Este motivo é maior do que a sua vontade de livremente escolher? Você está delegando a outras pessoas que decidam por você? É isso? Ou pode ser também que conte isso. Como você dizia antes, eu não me animei com nenhum desses candidatos. Lute para mudar os candidatos. Os partidos podem oferecer outros, devem oferecer aqueles que sejam responsáveis por ter propostas coerentes com o que você quer.